Você se considera ansioso? O que você tem feito para lidar com a ansiedade nesse tempo de pandemia? Então, hoje eu gostaria de falar um pouco mais a respeito da ansiedade, como ela acontece e também dar dicas valiosas de como lidar com ela. Você está curioso? Quer saber mais sobre isso? Então, vem comigo escutar um pouquinho desse vídeo para que a gente possa entender juntos. Mas antes de falar a respeito da ansiedade, é importante frisar que é importante que você entenda que medo é uma resposta natural do nosso organismo ao que está acontecendo com o planeta nesse momento, né? Então é importante a gente poder aprender a identificar os pensamentos e as emoções de maneira adequada, para que a gente não simplesmente paralise, né, diante da situação. Aí, diante dessa percepção mais adequada, é possível que a gente coloque então as nossas habilidades em prática para lidar com a ansiedade. Então, tendo em vista que, num primeiro momento, o medo é uma resposta natural, eu preciso entender que sentir medo é normal, né? E ficar um pouco ansioso também é normal, né? Todo ser humano saudável sente isso. Faz parte dos nossos mecanismos de defesa, como uma forma de proteção que a gente fique em estado de alerta por algum período, em alguns momentos. Mas desde que isso não seja num grau intolerável, né? Ou que saia fora do controle, ou que fique algo muito disfuncional para a minha vida. O medo, até um certo grau, ele é protetivo, mas quando eu começo a sentir um medo irreal, excessivo e persistente, então pode ser que eu esteja realmente tomado por uma ansiedade. Quando eu estou num estado permanente, né, de apreensão e de dificuldade para relaxar. Quando eu não consigo me desligar dos meus problemas, quando eu fico com aquele pensamento matutando o tempo todo, então isso já sai fora de um estado natural de medo, né? E aí a ansiedade ela é caracterizada por sintomas físicos, né? Como dificuldade para respirar, batimentos cardíacos acelerados e também o suor nas mãos. Então, diante de um quadro ansioso, o que fazer? Buscar ajuda, né? Mas hoje eu também quero falar de algumas dicas valiosas de como mais eu posso enfrentar a ansiedade. Então, eu separei algumas dicas bem interessantes para que a gente possa aprender juntos a lidar com ela. Primeiramente, entender que a ansiedade ela tem picos, como uma onda que vai e vem. A ansiedade ela também tem períodos mais acentuados e períodos em que ela fica mais amena. Então, compreender isso eu acho que é bem importante, tá? Um outro ponto que é bem fundamental: aprenda a gerenciar o seu tempo. Sim, rotinas são calmantes para a gente, tanto para criança, para idosos, adultos. É natural que a nossa mente se acalme quando ela sabe o que esperar. Então, ter uma rotina ajuda bastante, né? Por exemplo, normalmente os meus pacientes dizem: "Ah, Tânia, eu fico muito ansiosa quando eu vou viajar." É porque eu não sei o que eu vou esperar na viagem. Quando eu estou, por exemplo, num dia natural, normal de trabalho, que eu fique mais tranquilo. Por exemplo, eu sei que eu observo na minha filha também, ela tem sintomas de ansiedade. Quando ela tem prova, um dia diferente na escola, ou um acampamento, por exemplo, às vezes ela fica sem dormir. Por quê? Porque ela não sabe como vai ser a rotina. Então, ter uma rotina ajuda a acalmar a mente. Faz sentido para você? Outra dica importante: praticar a autocompaixão ao invés da autocrítica. Nossa, como é comum eu observar nos meus pacientes a autocrítica, o chicotinho batendo nas costas. Ah, eu tinha que ser melhor. Ah, eu não poderia ter agido assim.
Ah, eu não consigo acreditar que eu fui dessa maneira. Então perceba que essa autocrítica não ajuda em nada, e sim ela atrapalha. Então aprenda a se tratar com mais compaixão, com mais aceitação, né? Eu gosto de dizer duas palavrinhas que eu costumo ensinar para os meus pacientes. Comece a utilizar mais a palavra é razoável e embora. É razoável que às vezes eu acerte, às vezes eu erro. Embora eu gostaria de ter feito melhor, eu fiz o que foi possível. Embora a pessoa não chegou no horário, eu sei que ela não gosta menos de mim por causa disso. É razoável que as pessoas às vezes se atrasem. Então perceba que essas palavrinhas elas ajudam a flexibilizar o pensamento e ajuda também a ter mais aceitação das coisas. Então trabalhe mais a aceitação. Comece a ter mais mensagens gentis consigo mesmo. Comece a te carregar mais no colo. Abrace mais a tua humanidade e os teus erros. Isso ajuda a diminuir a ansiedade. Uma outra dica importante é: encontre atividades que te desestressem. Tenha um hobby, faça atividades que você goste de fazer. Se você gosta de fazer artesanato, tira um tempo para o artesanato. Gosta de fazer atividade física? Tira um tempo para isso. Tem filhos? Gosta de brincar? Tire esse tempo. Entre em contato mais com a natureza, isso também ajuda. E habitue-se a ver o lado bom das coisas. Eu vejo que as pessoas tendem a sofrer muito de ansiedade quando elas acionam o gatilho do pessimismo. O pessimismo é um gatilho para a ansiedade. Então comece a focar mais nas coisas boas, o lado positivo das coisas. Isso ajuda muito. E uma outra dica: praticar atenção plena, né? Aprender a identificar e responder pensamentos negativos. Isso é o que a terapia pode te ajudar, né? A não só a identificar, como também a responder pensamentos. E isso é preciso que para isso eu esteja disposto a aprender. Então se permita viver com mais saúde, com mais qualidade de vida, lidando com os sintomas da ansiedade, tá certo? Se precisar, busque ajuda, tem muito a ser feito.